É assim, então, para não complicar, achei que devia sintetizar isto a alguns momentos da evolução dos suportes de vida na Terra, e então temos 3 momentos, que será a atração, a cooperação e o amor. Dito assim, isto é muito simples, mas acho que são de facto os 3 momentos importantes para esta história. E como a gente deve começar pelo princípio, eu vou dizer uma data de coisas que já toda a gente sabe, mas que fazem sentido neste contexto. Então, isto é assim, nós não somos como parecemos, não é? O que a gente vê é a luz refletida na matéria, não é? E que chega aos nossos olhos, isto descodifica com umas células especiais e a gente julga que isto é assim, mas isto não é nada assim. Se a gente partir um bocadinho deste vidro, por exemplo, isto é vidro, não tenho como saber, mas eu dou o meu depoimento que isto é feito de vidro, mas pode ser acrílico. Bem, mas se a gente pegar num bocadinho disto e partir num bocado mais pequenino, e no resultante mais pequenino, mais pequenino, mais pequenino, por aí fora, a gente chega às moléculas, não é? E se partirmos as moléculas, chegamos aos átomos. Então, todo este microcosmos é o que dá uma aparente consistência a isto que a gente vê aqui, não é? O próprio chão que parece tão sólido, não é? Onde estão sentados, onde eu estou de pé, não é nada sólido nem consistente. Os átomos ligam-se entre si e, no fundo, acabam por ser turbilhões de luzes, todos esburacados, não é? Que a gente não vê assim, mas é assim que isto de facto é. E é engraçado, 400 anos antes de Cristo, já os velhos gregos tinham a intuição do átomo, não é? Uma coisa que só a nível da ciência começou a ser bem explicada nos últimos 2 séculos. E então, mas para eles o átomo era indivisível. Nós sabemos hoje que o eletrão, a nuvem eletrónica que anda à volta dos átomos, as nuvens, depende dos casos, à volta, atraída pelo núcleo dos átomos, ainda assim o núcleo é divisível e tem muito mais coisas que os prótons e os neutrões. Mas não vamos entrar por aí, que não é a minha área, daqui a nada estou a dizer asneiras. Bem, como os átomos têm certas atrações, certas afinidades entre si, nós temos as moléculas. As moléculas já de si são resultado da atração. Portanto, este mundo que a gente respira, o ar que respira, o chão que pisa, acaba por começar aí nessas atrações da própria matéria, não é? Que acaba por ser energia condensada. Se nós formos para o macrocosmos e pensarmos nesta linda escola azul que rola no sistema solar em plena constelação, nós vemos que também os sistemas solares, as galáxias, também elas se regem por atrações. Portanto, a atração começa na própria matéria. Imaginem como será connosco e com a família, não é? Então, vamos andar para a frente. Isto agora a gente tem o medo de ultrapassar o tempo. O medo não, o receio. E então deixemos a atração e passemos a outro patamar, que é a cooperação. Eu não sei porque gosto de ver as letras saltar, mas aquilo é uma ilusão. Aquilo não acontece de facto assim. E também gostava de aproveitar esta oportunidade para enunciar a cooperação, porque eu ouço tantas vezes o pessoal falar na lei da selva e diz, lá no meu trabalho, aquilo é uma verdadeira lei da selva, só falta comer-se vivos uns aos outros, não é? E tal, e coitada da selva, coitada da natureza. É certo que existe a cadeia alimentar, mas a cadeia alimentar só por si não é natureza, é só um pequeno aspecto da natureza, porque a cooperação, esse sim, é o bojo do iceberg do funcionamento da própria natureza. Então, um número inesgotável de casos destaca que os seres vivos cooperam entre si. E então vejamos, deixando as questões da matéria, inerte, não é? Se assim podemos dizer, pensamos nos líquenes. Os líquenes estão por toda a parte, não é? Nas rochas. Eu ia dizer calhaus, mas os geólogos matam-me se eu digo calhaus. Nas rochas, estão nos troncos. Se a gente não tiver cuidado e ficar muito tempo parado até em nós, os líquenes crescem. E depois temos os fungos, as plantas, não é? Os animais e uns animais especiais que somos nós. Ou pelo menos julgamos que somos especiais.
E nesta interação vemos alguns casos de cooperação. A cooperação é algo muito importante até mesmo para nós, ou sobretudo para nós. Imaginem o nosso lindo Alentejo. Eu sou do Norte, sou um homem do Norte, mas vejam o nosso lindo Alentejo, que nesta altura da primavera tem os campos ondulantes, cheios de lilás, de branco e de amarelo. Quando em junho andava lá nos caminhos de terra, nas férias, de repente olhei para um poste, que está na fotografia, que une aquele arame, até os arames têm espinhos, não é? Não é preciso falar dos porcos espinhos, nem dos ouriços cacheiros, até os arames têm espinhos. Que é para o gado não se confundir nas pastagens. E então a gente vê um pau seco espetado a segurar o arame e ele está vestido de líquenes. Eu já ia outra vez ali para o Enter, mas até tenho receio, vou para o rato, que é melhor. E então os líquenes, quem os estuda sabe que são negócios, parcerias entre fungos e algas. Ou seja, quando eles se associam ali na madeira, eles conseguem viver lá juntos, mas se se separarem, não sobrevivem naquele patamar. É assim porque o fungo cobre as algas e impede que a radiação e a desidratação, a falta de água, mate as algas. Mas os fungos, como não têm clorofila, não conseguem produzir o seu alimento. E então a alga são as couves dos fungos. Ainda dizem que nós inventámos a agricultura. Quem inventou a agricultura, muito antes de nós chegarmos, foram os líquenes. Portanto, é um bom exemplo de cooperação. Um outro exemplo que existe aqui nesta mancha de matagal mediterrâneo, meio destruído aqui à volta de Óbidos, são as quercíneas, as árvores da família dos carvalhos, que são o bosque nativo da nossa região. E há uns fungos que andam na terra, aquela coisa suja, cheia de pó, que nos suja os sapatos, a terra, que é uma bênção onde se sustenta a vida, não é? Tem uns fungos assim muito compridos, umas coisas meias invisíveis, se não as escavarmos e se não formos cientistas, que são as chamadas micorrizas. É um fungo que criou uma simbiose com estas plantas e ajuda-as a aumentar os recursos da água e a adaptar-se a climas mais secos. E o matagal mediterrâneo no verão é seco, aparentemente. Lá dentro não é tão seco como cá fora, a gente está habituado a estar cá fora. Mas é esta simbiose e esta parceria, esta cooperação que permite que fungos e plantas se aguentem. Ali mais quem sobe para leste, em Portugal, para o maciço de Moraes, lá para trás dos montes, há rochas ultrabásicas que têm níquel e metais pesados e tal, e as plantas têm dificuldade em lidar com isso. Há lá pequenos bosques de árvores atrofiadas que só existem, ou existem em grande medida, graças a este fungo, que as ajuda a ter nutrientes para sobreviver. Bem, eu confesso que ia meter aqui assim uma foto de uma fruteira, de uma flor de uma árvore de fruta, com um daqueles abelhões listados de preto e amarelo e branco e tal, que são o máximo, toda a gente tem medo e que picam e dói muito, que são autênticos pincéis da natureza. A polinização é de facto um dos grandes exemplos de cooperação na natureza e vale muito dinheiro. Senhores economistas que aqui estejam, a polinização vale um dinheirão. Imaginem o que é pôr-nos a todos com um pincel na mão a ir de flor em flor, num pomar, por exemplo, para aumentar a fruta, a produção de fruta. As abelhas, as borboletas, as moscas, até as formigas fazem isso, não é? Portanto, aqui temos um negócio muito objetivo, uma forma de cooperação muito objetiva. Os insetos vão às flores, alimentam-se do néctar, levam partículas, pólen, andam de flor em flor, a vida deles é aquela, eles lá sabem porquê, andam de flor em flor e vão aumentando a produção de sementes e frutos. Um estudo do ano passado, de maio, existem muitos, que apontam todos no mesmo sentido, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, diz que o trabalho destes insetos num ano, eu já tenho 51 anos, num ano vale 29 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. Portanto, isto é muito dinheiro. E é um exemplo de cooperação extraordinário que passa por aí que a gente não quer saber, não é?
E agora temos, se formos ali pelo Algarve, com aqueles solos calcários, se formos pela Serra da Rábida, que é idêntico, ou aqui no maciço calcário extremanho, na Serra da Aire, de Candeeiros, ou por aí, ou até alguns em algum sítio mais inclinado que ninguém estragou, não é? Aqui perto de Óbidos, ou das Caldas da Rainha, encontramos nesta altura a florir as chamadas ervas abelha. As ervas abelha são plantas que dão uma flor que não pica. Mas chamam-lhes ervas abelhas porque elas têm uma associação com determinadas espécies de abelhas em que isto ainda é mais bonito do que a gente está a ver. Isto tem um palmo de altura no chão. São orquídeas selvagens. E os insetos não veem as coisas como nós, é por ultravioleta e essas coisas. Portanto, os machos olham ali para aquela parte da corola da orquídea e aquilo já cheira, a planta emite um cheiro, feromonas, que estão associados a 2 ou 3 espécies de abelha, e as atrai para chegarem ali. Não só as atrai com o odor de fêmea, como também as atrai com o aspecto de fêmea. Estão a ver que o desenho da corola desta parte é mesmo uma fêmea a cheirar com o cio. E vão os desgraçados dos abelhões a julgar que têm festa, chegam lá a erva abelha e chafurdam no pólen e tal, e vai dali e acham que há qualquer coisa que não está a funcionar bem, que é que se passa, porque cheira, porque parece e não sei o que mais, e depois andam de orquídea em orquídea, e estas manipuladoras, não é? Otimizam a polinização de uma maneira. Isto já não é cooperação, isto é escravidão, não é verdade? Bom, mas é um caso muito engraçado que se passa aqui nesta altura, não é? São geralmente orquídeas do género Ófris, existem muitas. Esta é a Fusca, por exemplo, a outra era a Tentredinífera, que agora acho que já estão a passar e vêm outras com um aspecto diferente, mas tudo dentro do mesmo esquema, não é? É engraçado isto, não é? Mas é diferente de cooperação. Isto é uma cooperação um bocado descaída, não é? Bem, mas passemos à parte. Jorge, queres mesmo parecer um homem do Norte? Tens de falar de outra maneira? Eu já falo, é no slide a seguir. É no slide a seguir. Bem, esta borboleta também vem aí por todo lado. É uma que distingue-se por ter aquela risca branca, vem? Isto não tem nome comum. A gente chama-lhe cinzentinha de risca branca porque ninguém pôs nome vulgar, a gente tem que pôr. Mas toda a gente a conhece por lampidos boéticos. Então isto é uma borboleta pequenina, cinzentinha, que gosta das ervilheiras e isso. Por exemplo, aquele monge, o Mendel, conhecem? Ele já desencarnou há uns tempos, mas está na base dos estudos da hereditariedade, não é? Quando ele andou lá com as experiências das ervilheiras de tegumento rugoso e liso e tal, ele viu destas borboletas, hein? Não sabiam? Não é Itália? Pois não, agora estou perdido. Mas é para aqueles lados, acho que é Itália, é. Mas depois convém confirmar que às vezes a minha memória é um bocado criativa. À medida que o tempo passa é mais. Então vejamos, eu não arranjei fotografia mesmo da lagarta, mas arranjamos este clip art que serve para o que a gente vai falar. Estamos a falar de cooperação. Então imaginem que é que uma formiga que encontra uma lagarta pequenina, não é? Faz. Lei da selva, come-a, é? Chama as outras, vamos comê-la, não é? Comer a lagarta. E uma lagarta, ainda por cima pequenina, é o que é? Falando a minhoto, é uma caca de passarinho que ainda não foi deglutida, não é? Mas o que é que a gente pode aprender com a lagarta e com estas 2 ou 3 espécies de formiga? Esta lagarta aprendeu a negociar a proteção com estas espécies de formigas. E então, vai formiga, vai por ali, ela tem lá ali para as partes terminais do seu corpo, eu não vou falar a minhoto, vai segregando uma gotinha de glicose, é açúcar líquido, não é? E as formigas estimulam-na a deitar a gotinha de quando em quando. Então ela tem ali proteção a troco de umas gotinhas de glicose. As lagartas existem só para comer, não é? É a fase do inseto em que só comem, são estômagos ambulantes. Até que chega à fase de acabar com essa fase e então entram em crisálida e depois sai a borboleta para se reproduzir. E então têm seguranças grátis
porque as lagartas têm muitos predadores. Contra as aves e os pardais não têm hipótese. Vão as formigas e vão as lagartas. Mas contra moscas, outras formigas, etc. e tal, é uma guarda valiosíssima. Portanto, temos uma cooperação entre seres que naturalmente se iriam deglutir uns aos... Portanto, as formigas comê-la iam, assim como há formigas de facto comem lagartas, mas não é esta espécie. E, no entanto, conseguiram dar a volta à questão e arranjar uma relação positiva. Agora, mais próximos de nós somos tão parecidos com macaquinhos. Então, existe ali para a Serra Leoa, na região, um macaco que se chama macaco de Diana. Podia ser macaco de Elsa, macaco de qualquer coisa, mas chamam-lhe macaco de Diana. Cercopithecus diana, imaginem. Até lhe puseram um nome científico. E então, estes macacos vivem em bando. O facto de se viver em bando, um bando é uma família um bocado maior, não é? De se viver em bando, o que é que acontece? Eles entreajudam-se, têm a vantagem de se entreajudar a olhar pelos predadores, pelas ameaças, um encontra alimentos, outros vão e tal, não é? Entreajudam-se na defesa do território de outros bandos rivais, etc. E o viver em bando é um bocado como a queda dos graves, não é? É um movimento uniformemente acelerado. Eles têm necessidade de comunicar e comunicam mais depressa com os que lhes são próximos. Então têm expressões corporais, ameaçadoras ou não, ou pedidos, digamos assim, solicitações, vocalizações diferentes. E os cientistas que os estudam viram que estes macacos têm mais de uma dúzia de vocalizações de sons que definem ameaças concretas ou situações concretas que eles já sabem o significado, como se fossem uma espécie de palavras. Então, quando vem uma águia ou uma ave de rapina, eles mandam um som e já todos sabem que têm que olhar para lá. Quando vem o leopardo, não é? Também mandam outro som e já todos sabem para onde é que têm que detectar a ameaça, não é? Os chimpanzés também os comem, às vezes. E o homem, é claro que o come mais que os chimpanzés. Portanto, também devem ter palavra para homem e para chimpanzé, entre outras. Mas isso eu não sei. Existem macacos muito parecidos, num sítio muito diferente, nas florestas tropicais da Índia, que são idênticos. Também têm uma data de vocalizações. Portanto, a comunicação é importantíssima nisto. Então temos esta questão da família, tem um bocado a ver com viver em grupo, não é? Eu se calhar estou a despistar um bocado do tema, mas isto acaba já. A linguagem e a imitação, não é? A questão da cultura, da educação. E é evidente que os organismos, à medida que mais que evoluem, não é? Também vão tendo estruturas anatómicas um bocado diferentes. Assim, um bocado como tocar a rabeca, não é? Tocar um violino ou tocar um Stradivarius. E tudo isto ajuda também a ensaiar movimentos de empatia, não é? O que é empatia? Por exemplo, a gente vê um filho que torceu o pé e fica com... O sofrimento dele passa um bocado para nós, não é? Ou então a gente vê uma gargalhada de uma criança, não é? Aquelas gargalhadas felizes, soltas, que nos enchem de contente. E também criamos esse sentimento em nós próprios. É um bocado isso. E a empatia é muito importante na nossa relação de fraternidade, na nossa relação interpessoal uns com os outros. Passa um bocado por aí. Então, a família é um bocado cuidar das crias, não é? E nós vemos muitos casos, eu só vou contar 4, de animais que têm comportamentos diferentes face à sua postura ou às suas crias. A tartaruga couro anda aqui nos nossos mares, mas desde que saem da terra para o mar e se sobrevivem, os machos nunca mais voltam à terra. As fêmeas voltam se tiverem que pôr ovos em alguma praia, mas entretanto já deve estar lá um hotel construído em alguma praia tropical e já não têm onde pôr os ovos, têm que ver como é que resolvem o problema ou se não o resolvem. Mas então deixam a postura, tapam e vão-se embora. E fica assim. São os adultos em miniatura. E temos também casos que acontecem, por exemplo, aqui na Lagoa de Óbidos, nos caniçais ou ali no Polo de Tornada, que é o caso dos roxinóis pequenos de caniços. Chegam da África, de além do Saara, agora na primavera, e já estão para aí a fazer ninho nos caniços. E com eles, não sei se antes, se depois, ou ao mesmo tempo, surgem os cucos, as cucas, as fêmeas. E os cucos estão associados para aí a 60 espécies de passeriformes, em que cada um, dizem os cientistas, costuma escolher uma espécie em particular.
Há os que escolhem os roxinóis pequenos dos caniços, há os que escolhem as tutinegras, há os que escolhem os verdilhões e vai-se por aí fora, que eu não sei 60 espécies de passeriformes, nem vou estar a enunciá-las. Mas o facto é que a fêmea do cuco anda no olho de algum ninho que esteja no ponto certo. E quando apanha os progenitores de costas voltadas a ir buscar materiais para o ninho ou a fazer qualquer coisa que tenham que fazer ou a alimentar-se, apanha pela socapa, vai lá e põe um ovo, maior que os que lá estão, mas põe um ovo no ninho. É claro que chegam os pais, veem qualquer coisa estranha, mas aquela pulsão de maternidade é tão forte que eles chocam os ovos. Quando nasce o pinto do cuco, como sabem, ele é mais volumoso e tem uma boca maior, acaba por apanhar mais alimento, cresce mais depressa e depois o ninho é pequeno, começa a comer o espaço e os outros vão para o chão, não é? Então temos, passado um tempo, assim, um cuco, como na fotografia, a ser alimentado num frenesim pelos pais e temos dois comportamentos em relação às crias completamente opostos, não é? A mãe cuco que põe o ovo e em julho já está a ir para a África, não é? Já não tem muito o que fazer. Andam estes desgraçados pequeninos a alimentar o filho deles e os filhos deles foi um infanticídio, foram à vida, não é? E eles com aquele altruísmo e aquela dedicação fantástica criam até o que é dos outros. Está a ver? A gente diz o que é deles, o que é dos outros, mas isto são patamares que funcionam na natureza, não é? Mas são dois comportamentos completamente opostos. Até os peixes, por exemplo, aquele grupo dos ciclídeos, já terão visto também documentários da natureza. Os ciclídeos são peixes que gostam de proteger os ninhos, são muito territoriais, e há espécies de ciclídeos em que quando nascem as crias, eles abrem a boca e se vem alguma ameaça, eles refugiam-se na boca do pai ou da mãe, já não sei dizer, mas de um dos pais. E quando o perigo passa, eles voltam a sair, portanto é um instinto de cuidado das crias fantástico, não é? Portanto, que são exemplos também interessantes para a nossa reflexão. Agora, isto não veio em nenhum documentário de natureza na televisão. Isto eu assisti na marquise da minha casa. A minha tia, muito boa senhora, resolveu oferecer um vaso, já não sei porquê, à minha mulher. E era um vaso muito esquisito, porque era um vaso deste tamanho, pequenino e tal, mas era uma planta que eu não sei o nome, devia ser tropical, com folhas vermelhas. Ainda se fossem folhas azuis, ou folhas verdes, ou coisa assim, mas folhas vermelhas. Eu nunca gostei daquela planta, mas também não lhe ia fazer mal. Então, ficou lá no instrumento de tortura que é a marquise, porque quando bate o sol aquilo atinge temperaturas terríveis. De noite arrefece muito. O que é certo é que eu, a dada altura, no fim de semana, estava a olhar para o teto, não sabia muito bem o que é que ia fazer, e então passo lá na marquise e vejo, caramba, aquela terra está seca que até eu sinto sede. E fui buscar um bocadinho de água, não se pode deitar muito, senão vem logo o alerta em casa que estás a sujar tudo. E então deita-se um bocadinho para não pingar pelo vaso, só um bocadinho. E deitei um bocadinho, mesmo só um bocadinho. De repente, fico a ver a água aí, e de repente começo a ver formiguinhas muito pequeninas a subir para cima da terra do vaso. E, entretanto, numa questão de segundos, vejo que trazem coisinhas brancas nas mandíbulas e começam a pôr num altinho onde não tinha chegado a água, que eu não encharquei, só deitei mesmo um bocadinho. E cada vez vêm mais. Eu sou um bocado pitosga, não é? Mas naquela altura via melhor do que hoje. E então comecei a aproximar o nariz e reparei que aquilo eram larvas de formiga. Elas são pretas e aquilo... Eu acho que eram pretas, podiam ser castanhas escuras. E aquilo era branco. E elas vinham com uma organização fantástica, a tirar lá do buraco da terra, onde é que aquilo estava, a pôr no montinho que estava a seco e uma velocidade e uma organização de exército, mas que mete as nossas forças armadas no bolso, a léguas. Ninguém lhes precisou dizer o que era preciso fazer. A ameaça da inundação chegou e elas pegam nas crias, tudo ali para cima. Eu achei aquilo o máximo. Eu nunca tinha lido nada assim, nem visto nada assim. Fiquei mais um bocado e claro que não as afoguei. Fiquei a ver, e quando a água já estava absorvida, elas muito mais lentamente começaram a levar as larvas para baixo, para onde estavam. Eu não sei onde era um buraco.
Não dava para ver, mas começaram a levar nas calmas para baixo. Eu achei piada foi a velocidade e a rapidez com que elas conseguiram levar as larvas para aquele montinho que não tinha chegado à água. Fantástico. E estavam-se a preparar para uma solução de recurso. Epá, é uma coisa... Formigas, das mais pequeninas, não é? Que grandes cérebros que elas vão ter. Bem, o que é facto é que isso é um cuidar das crias fantástico. E ali não há uma família. Ou então há uma grande família. Não é a família vista como nos seres humanos. Bem, eu agora, daqui a bocado, ou vou dizer uma grande asneira, ou vou ser um gênio. Eu acho que ser um gênio é difícil, por isso vou dizer uma grande asneira. Mas é assim, os juvenis, na nossa família, nós sabemos que são os exemplos mais encantatórios que nós temos nesta passagem. A ternura, não é? Aqueles melhores sentimentos que a gente consegue ter, muitas vezes, estão ligados à infância. O próprio Jesus no Evangelho fala nisso, não é? Os discípulos não queriam que as crianças o incomodassem naquela altura de repouso, não é? E ele diz, deixai vir as minhas criancinhas, porque só entrará nos reinos dos céus quem se assemelhar a elas, não é? E é um bocado que se passa connosco. E eu confesso, este é o meu filho mais velho, há muitos anos. Agora isto é... E quando nós somos assim, temos mais piada. Ainda bem que ele não está a ouvir isto. Bem, e então existe a teoria dos redondinhos, que é, nós estamos condicionados a gostar da infância. Deve ser qualquer coisa lá do inconsciente. Os patinhos pequeninos, até os porquinhos pequeninos são bonitos, não é? Os pintainhos, tudo o que é infância, os cachorrinhos, os colhinhos, tudo é mais bonito do que em adulto. Estou certo? Eu acho que isto é universal. Até com os esquimós acontece assim. E se calhar isso tem a ver com o ovo, não é? Nós próprios resultamos, o corpo físico resulta de um ovo, não é? E o ovo é redondo, é uma elipse ou é uma esfera. Temos aqui ovos de galinha e temos ovos de um anfíbio qualquer. E é engraçado que temos inclusivamente efeitos a nível comercial associados a esta questão do meio ovo, que é o caso do Volkswagen Karossa, que é um modelo comercial extraordinário, inclusivamente do Fiat 600. É claro, quem nasceu no século passado, como eu, lembra-se deles. Na década de 60, havia Fiat 600 que era também metade de um ovo, mais pequeno que o Volkswagen Karossa. Vendeu muito. Aquilo vendia que era uma loucura. Portanto, parece que há qualquer coisa que funciona assim. E onde quer que nós vamos, aos sítios mais pobres do planeta ou mais ricos, a bola, o ovo, está lá como o brinquedo universal de eleição de toda a gente. E viva o ovo, não é? Mas acho que não se pode comer todos os dias. Então, temos estas interações todas enormes entre os enxames, os bandos, as manadas, as alcateias, as tribos e outros tantos. E temos nesse universo, nessa elipse, temos os subgrupos das famílias. Há uma teoria materialista que se inspira na molécula egoísta, no ADN, que diz que os parentescos têm a ver com a proximidade dos ADNs. O ADN é uma molécula tipo uma escada que se abre, quimicamente, e que se copia porque outros degraus, digamos assim, químicos que andam por ali a boiar, vão se encaixar segundo afinidades bioquímicas e recriam-se, portanto, duas cadeias iguais ou semelhantes, mas provavelmente iguais da ADN, a não ser que haja ali umas cambalhotas ou coisa assim, umas mutações. E então, o parentesco entre pais, filhos, pais, irmãos, é muito mais próximo, porque são moléculas egoístas muito mais próximas, não é? Mas em relação a sobrinhos, tios, já existe mais distanciamento porque o ADN já não é tão próximo. Isto faz sentido se a gente pensar nestas questões todas da molécula egoísta do ponto de vista do ADN. Mas nós sabemos que a afetividade reside na consciência, não é? E quando se trata daquelas reuniões mediúnicas em que se ajuda, por exemplo, a entidades que estão em perturbação no plano espiritual, nós vemos que muitas vezes, depois do esclarecimento, o que acontece é que aparece uma mãe que partiu primeiro, em muitos casos.
não é em todos os casos, mas numa esmagadora maioria de casos, talvez seja uma mãe, ou costuma ser na nossa experiência, uma mãe que já partiu primeiro e que finalmente consegue mostrar-se ao filho, ao espírito que se está a comunicar e que está a receber processo de ajuda. Portanto, essa afinidade e essa afetividade é evidente que não tem muito a ver com a bioquímica, não é? Então temos a família. Com todas estas interações em que nós entramos por via reencarnatória e saímos por via desencarnatória. Com todos estes motores, a atração, a cooperação, a renovação do património, uma oficina de melhoramento do ser, a construção dos afetos ou o burilamento dos afetos e etc. É um modelo fantástico. E funciona. E então, lembrei-me de incluir aqui assim uma experiência engraçada. Uma criança com síndrome de Asperger, que andava na terapia da fala, estava a terminá-la em junho de alguns anos, com 8 anos. O carro parou, depois de virem de lá. A mãe sai, isto parece uma história machista, mas a mãe saiu de facto, saiu e ficou no carro. E lá de trás, do banco de trás, diz a voz daquela cara redondinha, bolachuda: "Oh pai, eu não queria morrer", diz ele. O pai estava cansado, já tinha consumido o açúcar todo do cérebro no dia inteiro, não é? No trabalho, na espera, no consultório, etc. E então ficou ali atrapalhado, porque esse apelo era um apelo com uma intensidade emocional fantástica. E de repente, como é que ia explicar a uma criança de 8 anos, com dificuldades de linguagem, o que são as crianças que se lembram de vidas passadas, o que é a xenoglosia, o que são as mortes aparentes, o que é isto, o que é aquilo, o que é aquilo? Não dava, porque a resposta tinha que ser mais curta, não é? E de repente, como que se fez luz. Foi o açúcar de emergência deve ter afluído ao cérebro. E de repente lembrou-se das bolotas. Com muita pausa, com ritmo, com intensidade, porque a questão era quase terapêutica, digamos assim. Eu disse: imagina, e se a semente nunca aceitasse morrer? Nunca teríamos visto uma árvore e muito menos um bosque. E a lagarta? E se a lagarta fizesse o mesmo? Também se ela não quisesse morrer? Nunca teríamos visto uma borboleta a voar. E então a criança ficou mais ou menos naquela: este gajo está-me a baralhar. Ele pode ter pensado isso, mas o assunto acalmou. Quando ele for mais crescido é mais fácil explicar-lhe as coisas de forma mais racional. Mas a verdade é que ficou a ideia de transformação, de continuidade, e resulta. E estas situações não são muito racionais, são sobretudo emocionais, não é? Precisam de respostas um bocado emocionais. Então temos a família, onde que é um espaço de eleição para nós procurarmos ter ou dar uma boa educação. Mas sobretudo ter. Porque se nós tivermos boa educação, estamos a dar o exemplo. E as palavras não adiantam muito, não é? E toda a boa educação estimula o que há de melhor em nós. E isso faz-se no dia a dia, não é? É como a areia da praia. Uma areia não faz uma praia, mas muitas areias, não é? Muitos momentos do cotidiano dão consistência a uma praia. E às vezes a gente ouve frases assim um bocado que me deixam careca. Mais ainda, porque eu só não sou careca aqui, certo? Aqui tenho cabelo, aqui também. Portanto, às vezes a gente ouve em toda a parte, em casa, na rua, alguém que está com um bocado menos de paciência diz assim: "Epá, tu não fazes nada de jeito, caraças." Já ouviram? Quem é que nunca ouviu falar nisto? Tu não fazes nada de jeito. Isso é uma mentira. Como é que a gente pode dizer que alguém não faz nada de jeito? A gente nunca vê tudo o que as pessoas fazem, não é? Provavelmente faz coisas de jeito, só que a gente ainda não viu bem o que é. É diferente.
É diferente. O problema é que quando nós dizemos isso, estamos a atirar a autoestima da pessoa pum, para baixo do chão. Não é? E nós já vimos que o chão está cheio, é um turbilhão de luzes todo esburacado, ainda passa do chão. Isso ainda é pior. Que a gente... Já acabou? Quase. Estás mesmo no limite. Diz quanto falta. Já passaste? Já passei, então acaba-se num instante. Eu bem me parecia que desta vez ia escorregar. Nem o café me salvou. Então, a gente, mesmo aqueles miúdos que são um bocado agitados e tal, quando a gente diz, epá, apanha o momento certo para lhe pôr a casca de banana, nós temos de ser macacos. Pôr-lhe a casca de banana e dizer, epá, tu hoje já te portaste muito melhor do que a semana passada. E ele começa a plasmar métodos, porque os miúdos adoram portar-se bem, não é? Os meus gostam de se portar bem, coitados, ficam jogos estragados, se eu me calo, já sabem que estão a portar mal. O meu silêncio dizem eles que é pior que uma bofetada. Eu nunca lhes bati, mas pronto. A gente tem que mandar cargas positivas para cima deles, não é? Desenhar-lhes horizontes luminosos e estimulá-los para os perseguir, senão caem logo no início. Ora bem, como já passei, temos a famílias terrenas, não é? Às vezes descompensadas, outras vezes menos descompensadas, outras vezes amorfas, outras vezes mais compensatórias. Só depende de nós tornarmos as nossas famílias mais compensatórias, porque é o somatório das nossas ações no dia-a-dia, não é? E temos as famílias espirituais, aquelas famílias que a gente diz, olha, vão meter em trabalhos e nascemos, não é? E eles ficam lá à nossa espera. Às vezes vêm, outras vezes não. E depois, quando a gente volta a abraçá-los. É um conforto, não é? Então, é o último slide. Temos estes 3 momentos em que se sintetizou esta atrapalhada história natural da família. Em que temos a atração que é quase mecânica, é instintiva, não é? E onde temos a cooperação em que nós aprendemos a ceder e a receber. Em que aprendemos algumas luzes do altruísmo, não é? Mas só o amor nos liberta verdadeiramente como consciências emancipadas, não é? Só aquele sentimento, no sentido em que Jesus falava dele, é que é capaz de nos libertar, de nos dar asas para cruzar o porvir. Então, era esta mensagem que trazíamos hoje. Espero que ninguém saia amolgado daqui e agradeço a paciência com que ouviram.